Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu sobre a instrução delete para excluir dados de uma tabela de banco de dados. E agora a gente vai fazer um exercício aqui baseado em delete e update aqui, que é o talvez para a gente relembrar um pouco mais e guardar um pouco mais das informações que a gente viu até agora. Então o exercício é simples. Aqui no nosso banco de dados curso, a gente vai criar uma tabela chamada aposentados. Essa tabela vai ter aqui o seu conjunto de informações. Após isso, a gente vai realizar uma inserção de dados. E perceba que aqui a gente não perceba nesse campo status. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor para ver. Perceba nesse campo status aqui, ó, que a gente não preenche ele na nossa instrução de insert. A gente não preenche. Então, esse campo status aqui, a gente não preenche, que a gente vai usar ele para fazer algumas alterações mais à frente. E aqui, propositalmente, eu deixei um tipo de informação aqui para a gente tentar localizar um erro aí e como a gente faz para corrigir esse erro. Ok, pessoal? Então vamos lá. Mais abaixo aqui, deixa eu limpar aqui, mais abaixo a gente vai fazer aqui uma série de alterações nessa tabela. A gente vai alterar o campo status, que a gente não insere aqui, ó. Opa, deixa eu diminuir. Que a gente não insere aqui, então a gente precisa alterar ele. A gente vai usar uma condição aqui que vai falar que a gente vai mudar o status de um campo baseado em uma condição, no caso a condição de idade. E dependendo da idade a gente vai definir se esse cara é aposentado ou não. Mais à frente, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar novamente aqui a tabela aposentado, agora baseado... Opa! Desfazer aqui, a gente vai alterar novamente a tabela aposentados aqui, agora baseado em outra condição, e a gente vai definir aqui o que é baseado nessa condição, o que a gente vai colocar na tabela. E mais à frente a gente vai fazer uma outra alteração, que é a gente vai excluir da tabela um registro baseado em uma outra condição que a gente tem aqui. Ok, pessoal? Então é um exercício que a gente vai fazer utilizando aí tudo que a gente aprendeu agora relacionado à atualização e exclusão de dados, ok? Primeira coisa, eu vou usar o database curso aqui. Eu vou dar um drop na tabela aposentados, que eu fiz antes para testar aqui. Drop table aposentados, para não ter nenhum tipo de erro. Então vamos lá, vamos começar a executar. Primeira situação, usar dar o comando use para usar o nosso banco de dados curso. A gente não pode esquecer. Agora, no segundo passo aqui, eu vou excluir a tabela aposentados. Vamos ver se está executando os comandos. Está executando aqui, ó, na listagem de comandos. Agora eu vou criar a tabela aposentados. Criou a tabela aposentados, sem erro aqui. E agora eu vou realizar as inserções. Vou selecionar tudo aqui e realizar as inserções. Ele inseriu, vamos dar um select aqui para ver o que ele trouxe para a gente. Podemos diminuir aqui. Então agora aqui a gente vai perceber que dois campos aqui, ó, estão com o valor nulo, deixados aqui propositalmente para a gente trabalhar novamente. Dois campos aqui com valor nulo. Se a gente olhar no select aqui, a gente vai ver que a gente só passou as informações de nome, cidade e idade. Então, as informações de nome, cidade e idade estão aqui preenchidas conforme a gente passou aqui, ok? Então, até agora nada de erro, tudo conforme planejado. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem uma condição. Qual que é a condição que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar falando para a nossa tabela que todas as pessoas que tenham a idade maior que 65, ou seja, o campo idade maior que 65, elas terão aqui o campo status, que é o campo que a gente não definiu na inserção de dados,
Então estão todos nulos aqui. A gente vai definir esse campo como aposentado. Então, baseado nessa condição que a gente tem aqui, repetindo, baseado nessa condição que a gente tem aqui, a gente vai definir aposentado para essa coluna que até agora a gente não tem nada, porque a gente não inseriu aqui, ok? A gente não pediu para inserir, tudo conforme programado, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso agora. Fechando aqui, vamos atualizar a nossa tabela. É um trabalho que a gente vai fazer. Pronto, atualizando nossa tabela, vamos ver se o comando executou. O comando executou sem problema. Agora vamos executar novamente aposentados aqui. Vou diminuir aqui para a gente ver. Então tá aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, subir um pouquinho. Então tá aqui, ó. Vamos estudar o que aconteceu aqui conforme o que a gente fez. A gente pediu, aqui, ó. A gente pediu para fazer uma atualização nos dados para inserir o set aqui, inserir na coluna status, ela seja igual a aposentado, onde a idade for maior que 65. Então, aqui a gente tem idade maior que 65, no caso todos com 70 anos, e esses caras tiveram aqui o status alterado para aposentados. Lembrando que no status a gente não tinha colocado nada, ok? Então essa primeira condição aqui que a gente fez, deu certo essa primeira alteração que a gente fez. Qual é a segunda alteração que a gente vai fazer? A gente vai falar que para alterar a tabela de aposentados, a gente vai definir na coluna status, a gente vai definir ela com processo em andamento. Deixa eu definir ela aqui, vou mostrar. Coluna status, que é a coluna que a gente tem aqui, para processo em andamento, a gente vai cujo a idade esteja entre 50 e 64 anos. Então a gente vai olhar para o campo idade aqui. Aqueles valores que tiverem entre 50 e 64 anos, o campo aqui status, ele vai receber processo em andamento, que é o que a gente colocou aqui. Okay? Uma definição nossa, só para exercício mesmo. Ok? Então vamos executar essa consulta para ver essa alteração sendo feita. Vou selecionar aqui, executar. Ok, vamos ver se executou o comando. Executou, tá aqui. Agora vamos executar o select aqui. Vamos ver se deu certo. Vou diminuir aqui. Vou levantar aqui. Então vamos estudar o comando e ver se deu certo. Então o que a gente pediu aqui? A gente pediu para alterar, colocar processo em andamento, onde a idade for entre... Lembra que a gente aprendeu o between nas aulas anteriores, que é um comando SQL que altera a faixa de valores. Então a gente pediu para verificar nessa faixa aqui, entre 50 e 64, a gente vai colocar processo em andamento. E olha o que aconteceu aqui no nosso select. A única informação que compreende e atende esse requisito entre 50 e 64 anos é o Arthur aqui de São Paulo, e ele foi alterado o campo status para processo em andamento. Ok, pessoal? Então mais uma coisa que deu certo para a gente aqui. Agora vamos continuar aqui, prosseguir. Agora o outro item que a gente está fazendo é, olha, bom, já que essa é uma tabela de aposentados e a gente definiu como ou aposentado ou processo em andamento, como o item aqui é uma idade maior que 50, entre 50 e o limite, não faz sentido a gente ter nessa tabela os valores que, no caso aqui, o Marco e a Mariana. Não faz sentido a gente ter nessa tabela de aposentados esses valores de pessoas que não estão aposentadas. Então o que a gente faz? Vamos apagar da tabela através da cláusula delete, aposentado, onde a idade for menor que 50. Então a gente exclui esses dados porque não faz sentido ter na nossa tabela. Então vamos executar o comando delete from aposentados. Vamos executar, vamos ver se executou o comando primeiro. Executou. Agora vamos executar o select aqui para ver o que retorna para a gente. Selecionar aqui e executou. Ok, tá aí, ó. Aqueles dois registros lá que tinham como null aqui o status foram excluídos. Ok, pessoal? Então agora, baseado na aula anterior, a gente vai resolver um problema que a gente teve aqui também, que é, olha, beleza, a gente vê só que tem aqui ainda
um campo nulo. O que a gente faz com esse campo aqui? Bom, pessoal, a gente poderia relacionar aqui e rodar um update para cada item da coluna ID, passando um valor aqui para essas colunas. Mas a gente aprendeu que existe uma forma mais correta de fazer esse tipo de instrução. Então a gente vai fazer de novo através das opções de tabela. Vamos minimizar aqui. Vamos aqui, como que a gente faria? A gente aprendeu, eu vou dropar a tabela, tudo que a gente fez. Eu vou dropar a tabela e o que a gente faz aqui? A gente aprendeu a usar aquela instrução de auto-incremente, não é mesmo? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui a opção de auto-incremente. Só lembrando aí que a opção auto-incremente faz o que? Ela cria um número aleatório, sequencial, para a coluna aqui no caso que a gente definiu esse valor. Ela só vai funcionar em colunas inteiras porque é um número, né, pessoal? Então como ele vai criando um número aleatório, sequencial, é normal a coluna ser do tipo inteiro. Então vamos excluir aqui. Vamos excluir a tabela. Eu já tinha excluído, então eu falei assim, não encontrei a tabela aposentados, porque eu já tinha excluído aqui. Então, sem problemas. Vamos lá. Vou criar a tabela. Opa! Vamos tentar resolver esse problema aqui, que ele deu um erro aqui, a gente vai fazer ao vivo aqui, qual o problema que ele deu. Você precisa definir ela como chave. Então aqui, ó. O que ele está falando para a gente aqui? Olha, para eu usar aqui o auto-incremento, eu preciso definir esta coluna, no caso a coluna ID, vou até mudar a cor aqui, mudar o símbolo. Eu preciso definir a coluna ID como chave primária. Então, vamos fazer isso. Então, vamos definir, vamos colocar aqui uma vírgula e vamos colocar o comando aqui falando que agora a coluna ID ela é a chave primária dessa tabela. Então, primary key dessa tabela, o ID, que é essa coluna que a gente tem aqui. Então, agora a gente pode utilizar aqui o auto-incremento. Ok, pessoal? Vamos fechar aqui. Vamos executar. Falou que a tabela já existe. Vou dropar ela, né? Ela já existe. Vamos executar de novo. Agora sim, agora foi. Vamos rodar os inserts de novo. Inserts ok. Vamos dar um select. Agora a gente já percebe que não tem mais aquele erro que a gente tinha visto. Então agora aqui na coluna ID ela tem uma sequência de números. E a única coluna que tem com status null é a coluna status. Então vamos lá, rodar aqui os scripts que a gente já rodou, rodar esse primeiro, rodar aquele segundo de processo em andamento e de exclusão dos usuários dos cadastro ali de quem tem menos de 50 anos. E vou executar novamente select. Aí pessoal, ok, ó. Essa apareceu null aqui porque a gente não tem nada inserido por enquanto nela. Então, mas aqui, ó, todas as colunas preenchidas e todo o trabalho que a gente fez aqui, ok. Beleza, pessoal? Então esse foi um exercício baseado em update delete. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.